Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do podcast Digitalize, esse grande portal de acesso a essa nova mentalidade, a novos processos, um jeito diferente de trabalhar e não só usar as novas tecnologias. A gente está passando por essa grande revolução digital que está impactando todo mundo, o teu hábito de consumo, o meu, a forma como a gente interage, a cultura. Tudo isso a gente trata aqui com as principais lideranças desse ecossistema digital, ou seja, quem de fato está colocando a mão na massa para passar esse conhecimento para você ter oportunidade de geração de renda e saber, ter insights sobre como é que você se encaixa dentro de todo esse contexto. E hoje a gente tem um episódio muito especial porque a gente vai falar de um tema que invade a vida de todas as pessoas, que é comida. A gente trouxe aqui o CEO da Deli Hack, que é o Cláudio. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui, sua participação. Você, sem sombra de dúvidas, talvez é uma das moscas brancas do setor, porque você acompanhou todo um processo de construção desse cenário digital aqui no Brasil. Então, meu muito obrigado aí pela sua participação e de largada, conta para a gente essa tua trajetória até chegar na construção do Deli Hack, que realmente é uma plataforma aí que está crescendo muito rápido. Legal, Vitor. Obrigado pelo convite. É um maior prazer estar aqui com você. Obrigado ao Digitalize, né? Enfim, vamos conversar sobre a vida da internet. E a minha vida na internet é longa, realmente. Eu brinco que comecei a usar a internet em 96, eu fui morar nos Estados Unidos, e aí eu criei um e-mail para mim. Só que eu tinha um problema sério, porque ninguém tinha e-mail aqui, então não tinha para quem mandar e-mail. Eu fiquei lá com o meu e-mail, não me comunicava com ninguém. Então, assim, foi realmente uma carreira longa. Eu comecei a trabalhar com internet, me apaixonei rapidamente em 98. Então, era engraçado que a internet de 98 era uma página estática, né? Então, era só um fundo de tela, basicamente. Não, entra lá na minha página, eu tenho uma página na internet. Aí era aquele fundo de tela parado, você não fazia nada, não podia clicar em nenhum botão, que senão caía tudo. Era um horror. Internet de escada ainda, um negócio arcaico. E aí, enfim, em 99 eu fui trabalhar numa empresa chamada Local.com, que foi um dos primeiros sites de leilão. Hoje, contando essa história, é até engraçada, porque eu vejo o Mercado Livre aí com essa trajetória brilhante. Pra você ter uma ideia, em 99, o Mercado Livre tinha 200 mil usuários, o Local.com tinha 700 mil usuários na América Latina. Então, a gente era pouco mais de 3 vezes maior do que o Mercado Livre, só que, enfim, história contada, acho que eles fizeram mais bem feito. Enfim, a gente teve problemas de tecnologia, essa coisa toda que tinha uma maquininha e ficava 2 sujeitos rodando a maquininha atrás para ela funcionar. Mas foi muito interessante, né? Porque a gente olha essa trajetória. Eu lembro o mercado de leilão, por exemplo, que hoje virou Marketplace, que é o nome mais bonito, mas no começo era leilão. Começou lá com o eBay vendendo cápsula de pastilha pesa. Não sei nem se as pessoas sabem o que é uma cápsula de pastilha pesa, mas começou dessa forma lá. O Pierre Omidyar fez para a mulher dele, que gostava de colecionar aquilo, e começou a transacionar aquilo, as pessoas davam lance, e aí foi evoluindo, e a gente ficava discutindo, né, se esse negócio, como é que ia ser, o que vendia em leilão, e se a gente ia ser marketplace, quando marketplace não é isso que é hoje, era uma grande brincadeira. E eu lembro uma passagem em 99, a gente estava no elevador, aí um dos sócios nossos lá encontrou um amigo, e aí o amigo virou e falou: mas você está trabalhando com o quê? Não, eu estou trabalhando aqui no site, no Local.com. O que é esse Local.com? Não, isso é um site de leilão, é de internet. Internet, eu acho que esse negócio vai pegar ainda, esse tal de internet. Então, acho que é engraçado nessa história, a gente olhando em perspectiva, é mais ou menos como o celular, né? Em 2001, que todo mundo fala assim: não, o futuro vai ser o celular. Só que em 2001, o celular era aquela teclinha que você tinha o celular com as teclas e você que ficava teclando, não dava pra fazer. O máximo que você conseguia era mandar uma mensagem de texto. Aí veio o iPhone e tal, a coisa mudou. Mas eu acho que essa evolução constante é a grande beleza da coisa. Eu vou contar uma passagem assim, já passou muito tempo, eu posso contar.
a gente tinha 2 investidores muito grandes, né? Isso em março de 99. Então, a gente tinha um investidor que botou $12 milhões na empresa. Depois veio outro investidor, um investidor europeu muito conhecido, que é o rei do luxo no mundo e tal, que resolveu investir em tecnologia e botou 35 milhões. Então, o valor da empresa estava lá super alto, em $35 milhões. Aí chegou um grande portal na época e falou assim, eu quero comprar vocês por 130 milhões. Aquela alegria, né? Vamos vender 130 milhões. A gente não faturava R$1, né? Então, a contagem era só quantos usuários a gente tinha. Aí, 130 milhões em março, começo de março de 2000. Aí o primeiro investidor lá falou assim, vocês estão malucos? Pô, o eBay vale 100 bilhões na bolsa. Você acha que a gente vai vender por 130 milhões? Esse negócio vai valer no mínimo uns 10 bilhões. Passa 18 dias, não vale nada. A bolsa quebra, acaba a brincadeira toda, explode tudo. Aí ele fala assim, pô, tem que ganhar dinheiro nesse negócio, senão a gente vai morrer. E aí agora história contada, assim, enfim, o negócio valia 130 milhões, valeu muito pouco. Foi vendido lá em 2013 para o Mercado Livre, né? Aí virou história, eles compraram a marca e tal, enfim. Mas é interessante isso, né? Como é que a coisa vem em ciclos. E aí me lembra muito a história atual do que a gente está vivendo. Eu já vivi uns 3 ou 4 ciclos desses de internet e agora todo mundo está falando que não vale nada. Esse negócio de internet, pô, não sei o quê, tá todo mundo, vamos demitir todo mundo, vamos mandar embora. E, na verdade, é só mais um ciclo. Então, é um ciclo de amadurecimento, é um ciclo de construção. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Eu lembro de uma história em 99 que remete muito aos dias atuais. Um dia chegou um business plan para a gente investir lá, que o cara queria vender samambaia. Né? Na época, todas as casas tinham uma samambaia. Ele falou assim, não, mas qual é o seu business plan? Eu vou vender samambaia. Como você vai vender? Você vai vender samambaia? Como é isso? Não, eu vou vender. Todo mundo gosta de samambaia. Então, eu vou cobrar R$1 de cada um. Na época, o Brasil tinha 120 milhões de pessoas. Eu vou faturar 120 milhões. Eu vou vender uma samambaia para cada pessoa. Então, assim, e as pessoas vendiam esse sonho. E é um pouco do que aconteceu recentemente, né? A coisa ficou tão... tinha tanto dinheiro na mesa que muitos planos de negócio eram inconsistentes. As pessoas investiram em coisas que não faziam muito sentido. E eu acho que agora a gente está tendo um freio de arrumação. Um freio de arrumação e eu acho que vai voltar ainda mais forte. Né? Acho que a gente viveu 3 grandes booms. A gente viveu o boom da linguagem HTML, né? Botar o site no ar e poder clicar num botão e fazer uma ação ou outra. Depois a gente viveu a fase do mobile e agora a gente está indo para a Web3 lá, com toda a questão de tokenização, enfim. Eu acho que esse mundo vai mudar muito ainda. Né? Vai deixar de ser o mundo das grandes corporações, vai ser o do pessoa para pessoa. E eu acho que assim, todo esse caminho leva a DLRhack, que a DLRhack é exatamente isso, um mundo de pessoas para pessoas. A gente é só a plataforma que auxilia isso. E aí vamos tocar nosso papo aí, senão eu vou falar aqui o dia inteiro. Você trouxe vários pontos interessantes, né? O primeiro foi um ponto que eu acho que é bem interessante a gente explorar, assim. Em alguns momentos você tem uma solução perfeita, só que para o futuro, não para aquele exato momento, né? Antes, por exemplo, dos aplicativos de delivery, havia várias tentativas de você fazer essa conexão, por exemplo, com fax. Você fazia o pedido no site e aí o restaurante recebia o fax ali na outra ponta. Você não tinha tanta tecnologia para realmente escalar, de fato, o modelo. Agora, outras coisas, a gente, utilizando a tecnologia disponível, a gente consegue até realmente antecipar cenários. Mas fato é que é o que você coloca, eu acho que é fundamental. Assim, a gente vive em ciclos e eu acho que a gente está passando por esse que vai resultar num amadurecimento mesmo, porque muitas empresas se perderam no meio desse caminho entre gerar faturamento, gerar lucro e olhar para métricas de vaidade, né? Porque eu vejo que muitas empresas, até grandes, elas ficam muito apegadas ainda nas métricas de vaidade.
Então tenho 20 milhões de usuários, tenho não sei quantas pessoas conectadas aqui, gerando renda, mas quando você vai ver o economics da história lá, você vê que ela ainda está dependente de muito capital de fora para sustentar aquilo. Por outro lado, muitas empresas que inauguram novos modelos de negócio, né? Ou seja, aqueles famosos oceano azul lá, elas têm a grande preocupação de crescer rapidamente enquanto outro ator não chega. Então é realmente um caso ali que a gente precisa olhar com bastante atenção e ver as especificidades e nuances de cada modelo de negócio, mas a gente vai passar por esse amadurecimento. Eu acho que bom que a gente está passando e que bom que você pontuou isso, porque eu acho que é muito importante ter essa experiência, porque gera essa prudência de, a gente precisa aguardar aí e trabalhar agora de maneira muito, muito mais madura. Agora, conta aqui para mim, assim, como é que surgiu o DeliHack, a ideia, o time inicial que você montou, como você encontrou essas pessoas, que eu acho que é a história que pouca gente vai, talvez, contar, porque vai olhar para o DeliHack e vai falar, pô, uma empresa que está crescendo tanto e tal, como é esse bastidor desse início, eu acho que é bastante importante, talvez inspire muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então eu vou voltar um pouco no tempo para te contar uma história, porque às vezes as pessoas pensam assim, o cara fez um negócio e aí o negócio apareceu do nada. E tem toda uma história por trás realmente. Só que a minha história vai muito lá para trás, né? Então, até para contextualizar, quando eu saí do local.com, né, eu montei um classificado, né, e aí realmente um marketplace de verdade. Quando o negócio estava começando aí bem, eu recebi um convite para ir trabalhar na Ágora, na corretora de valores. Aí eu fui, trabalhei, virei sócio da companhia, sócio bem pequeno, né? Não fui do sócio grande que explodiu não, mas sócio pequeno fez uma graça. E aí a empresa foi vendida para o Bradesco. E aí meu plano eu vou ficar no Bradesco, né? O maior banco do país na época, não tinha ainda Itaú Unibanco, vou ficar no Bradesco. E aí no meio do caminho surgiu um headhunter e me chamou para ser presidente do Match.com, né? Match.com, muita gente não conhece, mas é dono do Tinder e do Par Perfeito. Na época não tinha nem Tinder, era só o Par Perfeito. E aí, poxa, eu falei, pô, mas esse negócio é pequeno e tal. Não, mas olha o número aqui, eu fui olhar e tal, pô, um negócio realmente incrível, muita gente. Mas no Brasil era uma coisa de loser, né? Encontrar gente pela internet era só perdedor. E aí eu comecei a pesquisar e eu entendi que, na verdade, tinha muita gente como a gente, só que as pessoas tinham muita vergonha de falar. E eu achei interessante, fui para essa empreitada, fiquei 5 anos lá no Match. Eu lembro que a primeira campanha que a gente fez era mostrar para as pessoas exatamente isso. O nosso mote era, tem gente como a gente. E aí a gente fez uma campanha de PR importante, a gente fez umas maluquices, porque eu acredito nas maluquices, tá? Eu gosto de assim, eu acho muito bonito quando todo mundo fala, vamos pensar fora da caixa. Pensar é legal, mas vamos fazer fora da caixa também. Porque pensar é mole, todo mundo tem. Isso é outra coisa, assim, todo mundo tem uma ideia, né? O que chega de gente para mim e fala assim, pô, eu tenho uma ideia sensacional. Eu falei, pô, faz aí. Quando eu lancei o DeliHack, eu recebi nada menos que 7 pessoas no LinkedIn falando assim, adorei a sua ideia, eu tive uma ideia igualzinha à sua. Eu falei, pô, por que não fez? Vai lá e faz. As pessoas não fazem. Né? Porque fazer dá trabalho, envolve risco, envolve um monte de coisa. Vou até contar a parte ruim da vida, né? Porque também é importante. E aí, depois que eu saí do Match, eu montei um negócio chamado Tekler. Um negócio que, obviamente, você não ouviu falar porque deu errado. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha ganho lá no mercado financeiro, eu entreguei nesse negócio. Aí eu entreguei esse dinheiro, enfim, montei o negócio, mas o negócio era muito interessante. Mas aí você falou, acabou de citar a coisa que vai na frente do tempo. Às vezes não está pronto, o mercado não está pronto, mas era um negócio realmente bacana, que se fosse hoje eu tinha captado bilhões. Porque, assim, a gente criou uma plataforma para criadores de conteúdo, que hoje em dia está na moda, né? Quase 10 anos depois, 9 anos depois, que era você produzir um texto, produzir um vídeo, um áudio, uma coisa diferenciada, original,
E aí eu fiz um acordo global com o Google, com o Yahoo, com a Criteo e com o PayPal. O PayPal era a ferramenta que a gente pagava as pessoas. Então, 30% de tudo era nosso, mas 70% a gente distribuía para as pessoas, né? Só que era muito novo, não existia isso no mundo. O YouTube nem pagava as pessoas ainda, não existia esse negócio. E eu fui lá, peguei aquele dinheiro suado que eu tinha ganho no mercado financeiro e investi nesse negócio. Só que quando você sai, isso é engraçado também. Quando você sai de uma empresa grande, você pensa grande, só que não tem um dinheiro grande. Então eu saí lá do Match, que hoje é uma empresa de quase 30 bilhões de dólares, e fui lá e contratei um advogado. Meu advogado era o mesmo do Twitter, o mesmo do Facebook, lá em Nova York, em dólar. E aí, não tinha dinheiro que bastasse. E o Brasil, em 2013, estava numa época difícil, então não tinha fundo de investimento, não tinha VC, esse mundo não existia. Era um mundo que estava nascendo ainda. E eu quebrei e tal, mas a ideia ficou na minha cabeça, assim, porque faz todo sentido. E hoje faz cada vez mais sentido. E aí, passando o tempo, eu fui trabalhar numa multinacional, e é engraçado, essa passagem pela multinacional é muito engraçada, porque assim, eu resolvi empreender, e eu fui trabalhar nas maiores multinacionais de tecnologia. Aí no meu primeiro dia, cara, eu falei assim, ferrou, não posso trabalhar aqui, vai dar errado. Eu fico no Rio, né, minha casa, eu perguntei pro meu chefe, não, onde que eu tenho que morar? Ele falou, você pode morar onde você quiser. Você vai passar o dia viajando, a vida viajando? Tá bom. Então, minha base ficou no Rio. Meu primeiro dia eu vim visitar minha equipe aqui em São Paulo. Aí eu cheguei para a diretora de marketing, né, que trabalhava comigo, falei, o que você acha que a gente deveria montar de estrutura? Você acha que deveria ser por canal? A gente vai fazer uma estrutura, alguém que vai tomar conta de Facebook, um de LinkedIn, um de Instagram, um de não sei o quê. Ou, deveria ser assim, assim, assado e tal. Beleza. Eu só estava com isso, primeiro dia. Aí peguei o avião, fui para o México, conhecer meu time no México. Quando eu cheguei no México, tem uma ligação do meu chefe, falou assim, o que aconteceu? Você está divulgando a estrutura? Eu falei, como é que eu estou divulgando a estrutura? Eu nem conheço as pessoas, não sei nem qual é a estrutura, como é que eu vou divulgar uma coisa que eu nem conheço? Eu falei, ferrou. Porque assim, a rádio corredor numa empresa dessa é uma coisa absurda. E lá era pior ainda. Então, eu falei, não vai dar certo isso aqui. E obviamente não deu, eu fiquei quase um ano, mas não deu certo, enfim, é do jogo. É da vida, culturalmente não teve fit. E aí eu saí e fui fazer uns investimentos anjos. Eu fiz alguns investimentos anjos bem legais, mas eu descobri que eu gosto de empreender, eu gosto de operar. Meu negócio não é ficar investindo, eu acho que é perfil, né, de cada um. O meu é operar, o meu é trabalhar e fazer o dia a dia da empresa. E aí um dia o Tomás, que é dono da Sextante, que é um grande amigo, me procurou e falou assim, o próximo grande negócio do mundo vai ser da literatura, de editorial, vai ser audiobooks. Eu falei, que legal, não sei o quê, eu nunca tinha ouvido falar em audiobook. Na verdade, tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. Aí fui procurar, cara, eu achei incrível aquilo. Achei aquilo maravilhoso, porque eu baixei o primeiro audiobook, aí fui pro trabalho ouvindo audiobook. Falei, que coisa maravilhosa, o tempo que eu passo aqui na minha bicicleta, ou no carro, eu tô ouvindo audiobook. Maravilhoso esse negócio. E aí a gente montou a Outbooks, que é uma empresa super legal, existe até hoje. E continuei, né? No meio da pandemia, a gente precisava fazer uma tecnologia específica, que era uma tecnologia em Flutter. Flutter é a linguagem do Google para mobile, e não encaixava na linguagem que a gente usava, que é React. Caramba, o que a gente vai fazer? Vamos tentar aqui, vamos ver. A gente não conseguia. Aí lá para maio da pandemia, né, todo mundo, como é que faz arroz, como é que faz ovo? Trocando receita pelo WhatsApp. Chamei o Mauricinho, que é meu sócio, e falei, Mauricinho, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer um aplicativo para a galera brincar, aí a gente testa a tecnologia. A gente fez o aplicativo, ficou pronto assim, 3, 4 meses, bem tosco, só para testar a tecnologia, e aí a gente deu para os amigos brincarem. Aí os amigos começaram a brincar e falaram, mas se botar para eu poder seguir a pessoa, eu quero seguir a outra, não sei o quê. Legal, vamos botar para eles seguirem um ao outro. Aí colocamos, aí falou assim, eu quero dar like na receita. Eu quero dizer pro cara que eu gostei. Então vamos botar like. Aí a gente foi começando a melhorar o negócio. Aí, essas coisas que acontecem, né? Eu comecei a olhar o que tinha no mundo e falei, dá para fazer um monte de coisa. Tudo que a gente tem já existe de alguma forma. Mas eu acho que dá para melhorar isso tudo. E dá para fazer um aplicativo bem mais completo.
Então, assim, até então era eu e um cara de tecnologia, né? A gente brincando para... Falei, isso vai virar uma empresa. Aí chamei um designer que trabalha comigo há 15 anos. Falei, vem aqui, se junta a gente aqui nessa empreitada, continue seu trabalho, a gente se junta aqui e faz acontecer. Aí peguei uma amiga minha que trabalhou comigo muitos anos também, começou a vida comigo, financeira. Eu falei, vem aqui fazer aqui o financeiro, a gente vai te dar um percentual aqui do negócio que a gente está fazendo. Beleza. Aí, pô, assim foi. Aí, um dia, um grande amigo meu, o Edson, que é um dos sócios da Stella, que é um dos melhores VCs do Brasil, é um dos caras que eu tenho uma consideração incrível. Eu acho ele um craque, estudioso, é um dos melhores players desse mercado. Né? Ele, junto com a Laura, o Daniel, o Sato, que são os sócios da Stella. Liguei para ele para dar parabéns no aniversário dele, 10 de novembro de 2020, no meio da pandemia. Liguei para dar feliz aniversário para ele. Falei assim, Edson, daqui a uns meses vou te procurar para a gente fazer um negócio. Estou criando um negócio aqui que eu acho que é bem bacana. Ele falou, não, mas conta aí. Eu falei, cara, não tem que te contar, o negócio não existe praticamente, é uma tela verde aqui, não tem nada. Ele falou, não, mas me conta qual é a ideia, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vou te contar. Aí contei para ele, ele falou, cara, adorei isso, pô, vamos ser sócio, eu quero investir nesse negócio. E aí eu brinco, né, que eu tive uma ideia sem querer, arrumei um investidor sem pedir, foi super rapidinho, demorou só 50 anos. Cara, e aí essa é a vida, né? E aí foi evoluindo, e assim nasceu o Daily Hack. E aí faz uma pergunta aí, Vitor, que a gente continua, porque tem muita história. Não, basicamente, se você contar para alguém só essa última parte, o pessoal vai achar que é sorte, né? E o que eu acho interessante de tudo isso que você contou é que o investidor, obviamente, que o modelo do negócio ele tem que estar bem claro, mas ele vai querer saber quem que é o time, né? Então, todo esse seu histórico de entrega contou muito para chegar a falar, ó, bom, vem para cá, eu quero entender um pouco melhor, que eu acho que eu posso investir, né? Então, no frigir dos ovos são pessoas, né? Você tá com um bom time ali e com um modelo de negócio assim redondo, dá para buscar, mesmo nesse cenário que a gente está bem difícil, que com juros altos lá fora, o investidor um pouquinho mais receoso de ter esse tipo de aporte para começar. E se não tiver aporte também, fazer lá já gerar algum faturamento para utilizar para financiamento. E outro ponto contexto de crise também gera boas oportunidades, né? Sem dúvida. Então, eu fico parando para pensar que o delivery de comida, que realmente avançou muito na pandemia, que não é o propósito do Deli Hack, pelo menos para agora. Eu falo para agora porque eu sei e você sabe também que nesse mundo de inovação e tecnologia, o que mais a gente vê é spin-off, pivotagem. Você fala que não vai fazer, mas acaba fazendo. Depende muito do cenário onde você está encaixado naquele momento. Mas o cenário de delivery, ele fez com que houvesse uma facilidade de acesso para algumas pessoas, né? Porque não é para toda a faixa de renda, mas se perdeu muito de uma experiência que é secular, que é essa experiência das pessoas reunidas para cozinhar ou comer em casa, e toda essa jornada que existe em casa e também existe em restaurante, desde o momento que você entra, o ambiente, o cheiro, a luz, tudo isso são experiências que se perdem com o delivery. E quando a gente olha para a população brasileira, a maior parte da população não tem acesso a delivery, porque é caro. Você vai colocar preço de logística, todo o resto ali, fica caro. E, basicamente, as pessoas sempre tiveram que cozinhar. Ou tiveram, ou gostam, ou são os dois.
E aí eu queria entender um pouco melhor, assim, quais são esses benefícios que o Deli Hack oferece para as pessoas, para elas gerarem essa experiência entre elas, dentro de casa, e mais do que isso, qual que é, o modelo de negócio em si do Deli Hack? Assim, eu divido em 3 grandes modelos, né. Primeiro que a gente construiu o Deli Hack, de uma forma muito de testagem, né, então isso foi super importante. E aí trazendo um pouco para a experiência que eu te contei do Tekler, o Deli Hack está caminhando muito nessa linha do criador de conteúdo. E aí uma pesquisa profunda, olhando muito sobre as redes sociais, o que existe, o que não existe e tal. Todas as redes sociais hoje, elas são construídas para as próprias redes, né? Então, ela é construída, o produto é o próprio usuário, né? E cada vez mais. Hoje é engraçado porque a rede social está vendendo publicidade para os próprios usuários se alavancarem e eles venderem seu conteúdo. Isso é muito engraçado, porque isso parece um pouquinho de jogo, né? Quem joga joguinho no celular vê. Quem anuncia nos joguinhos são os outros joguinhos para que a pessoa ganhe vida, não sei o quê, e é um pouco isso que está acontecendo nas redes sociais. Então a gente montou um conceito um pouco diferente. O nosso cliente principal é o criador de conteúdo, né? A gente entende que esse cara é o cara que pode gerar valor para o usuário, é o cara que pode gerar um insight e aí ele trazendo o que você falou, a coisa da comida, né? Tem 2 grandes momentos na culinária. Tem o momento do dia a dia e tem os momentos especiais. O momento do dia a dia é aquela cozinha básica que o cara quer fazer em 30 minutos, 40 minutos, que é o do dia a dia, etc. Hoje em dia cada vez menos. Eu lembro quando eu era criança, né, uma experiência sensorial do que você está falando. Eu lembro que a panela ficava lá, o feijão ficava cozinhando 3 horas, não sei o quê. Hoje a panela de pressão vai lá, 1 hora, resolve o feijão. E aquele cheiro da comida, né, que muita gente tem da infância, lá no fogão, a comida fazendo, você vê que não tem mais tanto isso no seu dia a dia, cada vez menos. Mas eu acho que tem a coisa do movimento de vai e volta. O que vai mudar um pouco a culinária vai ter que ser mais rápida. Então, no dia a dia, a culinária vai ser mais rápida e no fim de semana vai ser uma culinária mais rebuscada. Rebuscada no sentido de preparos mais complexos, de mais demorado e etc. Então, o que a gente está tentando levar para as pessoas são todas as experiências culinárias. A gente está lançando um produto, e aí falando na monetização que você falou, que é super legal, chama Meu Menu. O que é o Meu Menu? O Meu Menu é o que a gente vai fazer no dia a dia, porque todo mundo fica, vou comer de novo a mesma coisa, feijão, arroz, proteína, ou salada e proteína, enfim, cada um faz o seu tipo de alimentação, mas às vezes ela é muito repetitiva. E aí a gente está lançando esse produto, que é um produto que a pessoa vai poder escolher 3 tipos de menu. Ou ele vai fazer um menu econômico, né, que é um produto que ele vai escolher dentre os ingredientes que ele tem, ele vai poder repetir. Então, vou dar um exemplo, né? Segunda-feira a pessoa foi lá, fez um frango. Sobrou um pouco daquele frango. Então, no dia seguinte ele vai fazer um fricassê de frango. No outro dia ele vai fazer um empadão de frango. E aí ele vai aproveitar os ingredientes na semana. Um outro menu que a gente tem é um menu prático, né, para aquela pessoa que quer cozinhar e resolver sua vida rapidamente. Então são sempre receitas que duram até 30 minutos. E o terceiro é o menu saudável, né, porque muita gente quer se alimentar saudável e tem dificuldade. Às vezes você acha que um produto é saudável, a história do low carb, né? Muita gente fala, não, low carb não engorda. Depende do que você botar no low carb, né? Porque ele pode ter pouco carboidrato, mas ele pode engordar por várias outras coisas, enfim. Então a gente vai tentar ajudar as pessoas nesse sentido. Um outro modelo de negócio que a gente tem, e aí voltado muito para esse criador de conteúdo também, que vai ser, que na verdade já está no ar, que é um marketplace, um grande shopping, onde você vê uma receita culinária
E aí, em função da receita culinária que você está vendo, a gente oferece utensílios para aquela receita. Então, vou dar um exemplo bem esdrúxulo: você vai fazer um brigadeiro. Fazer um brigadeiro, você precisa de uma panela, de um refratário, de uma colher de pau, e a gente vende esses utensílios naquela receita. E essa remuneração que a gente tem em função das vendas, e aí é uma combinação de clique, de visitação, de engajamento, uma série de coisas, um algoritmo que a gente criou, a gente monetiza o usuário. Mas a gente não monetiza pouco. O usuário fica com 40% do que a gente ganha. Né? Só que a gente tem que pagar imposto, tem que pagar máquina, tem que pagar infraestrutura, plataforma, coisa toda. Então, na verdade, o usuário está ganhando até mais do que a gente. Então, esse é um outro produto super interessante. Aí tem o nosso terceiro produto, que eu acho que esse é o grande produto. Você falou do negócio do delivery. A gente não quer fazer delivery, a gente não quer entrar nesse mundo do delivery. Mas a gente quer usar o delivery que existe e que vai existir. E aí acho que a gente pode falar mais para frente, porque eu acho que esse mundo vai mudar muito. O delivery, a gente vai... uma coisa que as pessoas veem, eu vi aquela receita e eu quero comprar aqueles ingredientes. Eu não quero só ver a receita, eu preciso do ingrediente para fazer ela. Então, com um clique, ele vai conseguir comprar aquela receita. Então, a gente está fazendo um teste no Rio, né? E a gente vai abrir para o Brasil inteiro. A pessoa vai botar o CEP dela e vai poder comprar no supermercado da preferência dela. Então, a ideia é que a gente tenha quase todos os supermercados do Brasil e a pessoa simplesmente dá um clique e recebe lá do supermercado. Se ela vai receber via um operador de entrega, tipo Rappi, iFood, Log, enfim, o que ela escolher, ou o próprio supermercado entregando, aí vai do entregador. Mas a gente quer facilitar a vida das pessoas nesse sentido. Então, esse é um terceiro grande. E aí a gente vai ganhar um percentual disso, mas, de novo, 40% também é do criador de conteúdo. E tem o quarto, que é um que eu gosto muito, né? Que a gente está reinventando a forma como as marcas vão se relacionar com culinária. Porque hoje a marca vai para a televisão, ou vai para o Instagram, ou vai para o TikTok, e ela simplesmente vai lá e coloca a marca dela, entrega um produto na casa do influenciador, e o influenciador vai lá e mostra aquele produto e faz alguma coisa. A gente quer fazer uma coisa diferente. Aí você vai dizer, mas você está audaz. Mas a gente está querendo criar uma forma diferente de comunicação. E que eu acho que vai ser super importante para o futuro. E aí eu queria entrar no papo do futuro depois. Porque é o seguinte, a gente está criando um modelo de interação da marca com o criador de conteúdo, com o usuário final, que é bem diferente. As marcas vão poder contratar influenciadores direto da gente, e aí tem uma coisa que ela jamais vai conseguir fazer sozinha, que é a coisa do micro-influenciador de culinária. Você tem milhares de micro-influenciadores, a gente hoje tem na nossa base 6 mil criadores de conteúdo, né, aumentando uma base aí de 600, 700 por mês. E aí a gente vai dar a oportunidade, por exemplo, da empresa de molho de tomate. Ela vai dizer qual é o tipo de receita que ela quer. Então ela pode escolher, olha, eu quero que o criador de conteúdo faça uma massa com o meu molho de tomate. Ou eu quero que ele faça um filé parmegiano. Então você vai ter lá várias receitas de filé parmegiano, seja de frango, de carne, ou de berinjela, enfim, do que quer que seja, que ele vai fazer um parmegiana com aquele molho de tomate. Qual é a mídia hoje que consegue colocar a marca sendo a dona da receita, né? Então não tem isso. E diferente das redes sociais, por exemplo, que um anúncio, o cara vai lá, aí contrata um influenciador, aquele anúncio fica lá 15 segundos, 30 no ar. Né? É um stories. Né? A gente está fazendo um negócio que o cara interage com o teu produto durante 5 minutos, pelo menos, fazendo a receita. Então, e mais, esse produto não morre. Né? Quando você está no Instagram, passou 15 segundos, morreu, nunca mais você vê aquilo. E a gente está criando um modelo diferente, que esse negócio fica anos no ar. Então, você imagina uma publicidade que você compra hoje, o influenciador vai dar atenção e vai fazer ela funcionar, mas ela começa a entrar numa busca orgânica dentro do app. A gente hoje está com 800 mil usuários. Né? Então, é aquela marca interagindo com gente o tempo inteiro e entrando nas buscas. Então, a gente está criando um modelo novo, diferente de interação com marca. Então, e mais, a gente está fazendo isso para ajudar o criador de conteúdo, porque ele fica com 80% da receita. Então, eu acho que a gente está criando um modelo onde efetivamente o criador de conteúdo deixa de ser o produto e ele faz o produto. A gente tem interação com esses caras, a gente chama eles de cooks, né, que são os cozinheiros.
E teve uma que me falou uma coisa super interessante. Ela falou assim: é engraçado, porque quando eu vou lá no Instagram ou em qualquer outro, eu preparo o terreno para os outros. Eu estou sentindo que aqui eu tenho meu próprio terreno. E é mais ou menos isso, né? A receita é dela, não é minha. Se ela quiser, ela tira, se ela quiser, ela deixa. Eu estou dando a oportunidade para ela, para deixar aquele negócio viver uma vida própria. Diferentemente das maiores redes sociais, é, uma publicidade de comida, um preparo de uma receita, está competindo com outras coisas que também não tem nada a ver, né? Vai competir com um cara que está vendendo o curso de como vender no próprio Instagram, você colocou muito bem isso, né? Que parece até uma pirâmide as redes sociais, no sentido de que é muita gente falando de como operar a própria rede social, é uma eterna metonímia, e ao passo que você tem dentro do Daily Hack um público que já está interessado no cenário gastronômico, ponto. Então já tem um público nichado com aquele interesse. Sim. A gente vê isso também, esse cenário em marketplaces nichados também, né? Tem para artesanato, agora está tendo para material escolar. Então, ao meu ver, eu acho que é bem interessante isso que vocês estão fazendo para esse crescimento. Agora, já que você cutucou aí desse cenário futuro, além dessa questão que eu acho que já está acontecendo, né, que é desses micro-influenciadores ali nesse processo de engajamento, de trazer essas pessoas para um determinado consumo, uma determinada interação com o conteúdo, o que você vê dentro desse cenário de gastronômico que pode acontecer aí nos próximos anos? Legal. Eu acho que eu vou longe aqui agora. Assim. Primeiro, eu acho que a gente tem no Brasil um fenômeno único, que é um fenômeno da empregada doméstica, né? Ainda tem uma parte relevante da população que ainda tem empregada doméstica. Esse é um emprego que tende a diminuir com o tempo, né? Então, se você olhar há 20 anos atrás, tinha muito mais, agora tem menos e vem diminuindo. Então, as pessoas vão ter que cozinhar um pouco mais, né? É um fato, de forma geral. Outra coisa importante é a questão da empregabilidade, né? Isso é uma coisa que está mudando radicalmente. Então, eu gosto muito de usar o exemplo de São Paulo. Quando você vai num prédio comercial em São Paulo, você chegava num grande prédio, tinha 10 recepcionistas. Você chega nesse mesmo prédio hoje, tem uma recepcionista. Mas por quê? Porque ela tem menos trabalho? Não, porque simplesmente foi digitalizado tudo, né? Você recebe um QR Code no seu telefone, apresenta na catraca, a catraca tira sua foto, não precisa mais da recepcionista para tirar sua foto, para digitalizar seu documento, a pessoa que vai te receber, ela mesma já te mandou esse QR Code que você apresenta. E onde é que estão essas outras 9 pessoas? Eu não imagino que elas estão criando foguete, né? Então, eu acho que tem uma coisa diferente. Mas cozinha é uma coisa que as pessoas sabem fazer. Então tem a pessoa que sabe fazer brigadeiro, outra sabe fazer quindinha, outra sabe fazer uma rabada, outra sabe fazer... E eu acho que essas pessoas têm grandes chances de virarem criador de conteúdo. Eu acho que criação de conteúdo vai virar um emprego, né? Muita gente se chama de influenciador, e eu acho que quando você é influenciador, você tem que influenciar uma pessoa, mas eu acho que a criação de conteúdo é outra coisa. É quando alguém consome o conteúdo que você cria. Você não está necessariamente influenciando alguém. Você está simplesmente criando alguma coisa que a pessoa vai consumir. E eu acho que a Daily Hack vai ajudar muito nesse sentido. Eu acho que a gente vai ter muita gente que vai poder, de alguma forma, gerar empregabilidade para si mesmo dentro do Daily Hack. E aí essas pessoas vão conseguir, a gente vai conseguir. Se a gente tiver um grande sucesso nisso tudo que eu te contei de monetização, a maior parte da monetização é para as pessoas. E a gente vai conseguir criar um mercado consumidor de criadores de conteúdo que vão ganhar dinheiro com isso. Obviamente vai ter gente que vai conseguir viver disso e outros vão conseguir fazer uma renda extra, né? E fazer uma renda extra hoje é muito importante. Hoje, se a gente consegue gerar, eu falo para a minha turma lá, se a gente consegue gerar R$50 para uma pessoa que ganha 1.500, é muito relevante na vida dessa pessoa,
né, muda a vida dela de alguma forma. E se ela for bem, ela pode dobrar o salário dela, ela tem chance de ganhar R$ 1.500. E não é pouco você dobrar o salário, uma pessoa que conta ali se vai comprar papel higiênico A ou B, se vai comprar margarina ou manteiga. Uhum. Então, é super importante a gente poder ajudar essas pessoas. Dentro do nosso planejamento, a gente quer ensinar, quer dar curso para essas pessoas, ensinar elas a trabalhar com internet, porque eu acho que essa é a grande dificuldade. Mas é mais fácil ensinar elas a trabalhar com internet, que é uma coisa do dia a dia delas, do que ensinar uma profissão completamente diferente, que é operar uma máquina, por exemplo, no futuro, que você vai apertar alguns botões para operar 10 robôs. Então, a gente pode ajudar essas pessoas. Então, essa é outra inovação grande que eu acho que a gente vai conseguir gerar, né? Outra inovação que eu vejo como, assim, na minha cabeça é muito claro, é a questão da entrega, né? A gente falou de logística aqui. Eu acho que isso vai mudar muito, né? Você que conhece, é um profundo conhecedor desse mundo, deve estar estudando bastante isso. A coisa do motoboy ou do motorista de aplicativo. Imagina que daqui a 10 anos isso é tudo robô, né? O carro é robotizado, não tem moto, vai ter drone, vai ter outras coisas que a gente nem sabe que existem, que vão existir ainda, vão criar coisas, vai ter a coisa da holografia. Você imagina que eu tenho um sonho de que um dia a gente vai apertar um botão, o negocinho vai aparecer num lugar, ele vai apertar um botão igual a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Não sei se você lembra, que ele apertava o botão, o chocolate saía de um lugar e ia para outro. É mais ou menos isso. Então, isso vai mudar. E as pessoas não vão precisar mais ir ao supermercado, elas não vão precisar mais ir à loja de roupa. Vai ser tudo entregue direto na sua casa ou na sua janela, né? Não vai ter o porteiro para receber também. Tem isso. Então, as coisas vão mudar muito. E eu acho que a gente está inserido num contexto que hoje é muito embrionário, mas que daqui a 10 anos vai ser a normalidade da vida. E a gente está construindo uma empresa para muitos anos. E está muito bem estruturado nesse sentido. Eu concordo com você sobre essa questão ali do reposicionamento para produtores de conteúdo. A gente já vê uma mudança até nas grandes redes sociais, né? Começou com o influenciador que era patrocinado e agora a gente vê que esse dito influenciador já percebeu que é mais lucrativo ele vender o próprio produto. Aí ele começa a vender o próprio curso ou o próprio cosmético e assim por diante. Então é um processo que eu acho que vai escalar mais. E aí até as pessoas podem achar que, mas eu não vou chegar no patamar de fulano de tal, né? Porque tem não sei quantos mil seguidores. Só que a matemática para essa venda de conteúdo, ela não requer milhões de seguidores, né? Se você vender um produto de R$ 50 para 100 pessoas, você já vai ganhar uma baita de uma grana. Então, você não precisa de tanta gente assim para gerar recurso, né? Agora, tudo que envolve inovação no mundo físico é mais complexo do que no mundo digital. E aí, quando eu- a gente vê as aplicações das soluções, por exemplo, de entrega por drone, uma viagem por carro autônomo, é algo que ele é um problema multifatorial que, ao meu ver, e é o que eu sou um grande otimista da inovação. Acho que a gente vai ver isso, mas numa escala muito menor do que a gente ah, ah, acharia que seria o potencial, né? Então, o drone envolve o espaço aéreo, que ele é regulado pelas agências reguladoras, que já é ocupado por um monte de gente, desde fio até outros veículos que voam. Tem uma questão da poluição visual ou não, tem uma questão ali da onde que isso vai ser entregue vinculado à questão de segurança pública. O carro autônomo tem também uma questão ali envolvendo, precisa ter também um viário bom, vamos supor que passa num buraco, aí tem a questão do pedestre que não atravessa na faixa, e se o cara aparecer no meio do caminho, aí tem, enfim, tem uma série de situações ali que eu acho que a gente vai ter que fazer alguns
testes em pequena escala, como já tem sido feito, né? Então, entrega de drone hoje, ela funciona, por exemplo, no seguinte cenário. Você tem um shopping que é do lado de um condomínio de casas. Bom, então eu posso fazer saindo do shopping até o condomínio de casas. Ou eu posso fazer uma perna pode ser de bike, a pé, que vai até a porta do condomínio, e aí dentro do condomínio tu faz a entrega de drone. Para espaços muito longos ainda não existe assim nenhum. Eu não conheço nenhum lugar do mundo que faça. Mas é algo que está aí, né? Não, Assim, você está a 100% certo. tecnologia, ela pode evoluir assim bastante, mas como envolve o físico, depende de tantos fatores inimagináveis que às vezes travam, né? Vide o grande debate que está tendo, pelo menos aqui em São Paulo, tem um grande debate em cima da Dark Kitchen, né? Assim, bom, se o cenário de delivery está crescendo e eu consigo otimizar os espaços para cozinha somente para delivery, por que que eu vou gastar num restaurante que vai estar aberto ao público, mas também tem o delivery? Se eu posso economizar com água, com luz, com pessoal, com tamanho. Bom, então tá, vamos para Dark Kitchen. Então, sobrados prédios ali de 2, 3 andares, eu coloco um monte de cozinha lá, o empreendedor vai gastar pouco para começar, porque é um espaço menor, e vai poder começar o empreendimento e vender horrores para delivery. Bom, tá bonito no papel, faz sentido, as pessoas querem, aí quando você vai, bum, colocar, aí vai estar lá a Dona Maria, que mora do lado de uma Dark Kitchen, que agora tá cheirando hambúrguer todo santo dia, porque lá tem 20, 30 cozinhas lá dentro. Aí começa um monte de manifestação para tirar a Dark Kitchen lá do espaço, enfim. É algo que a gente vai ter que ver como é que isso tudo vai evoluir. Mas as coisas estão mudando muito rápido, né? Assim, Eu super concordo com você, e assim, é engraçado porque é o que você falou, né? O drone hoje consegue entregar ali do lado, né? E são drones pequenos ainda. Se a gente olhar no curto prazo, assim, não tem a menor chance. Mas aí eu penso, não sei se é da tua época, não sei se você via Jetsons, né? O desenho dos Jetsons. sim, sim. Mas eu achava incrível aquele negócio que o cara olhava na telinha e falava com o outro pela tela. E hoje a gente já tem isso, né? Parece que o George Jetson nasceu outro dia, agora em 2022. Mas eu acho que a tecnologia, ela tem uma frase que eu gosto muito, né? Não é melhorando a vela que você vai chegar na lâmpada. Então eu acho que assim, de repente aparece uma tecnologia que a gente vê uma reviravolta e muda o jogo todo. E eu não sou tão bom assim para descobrir essas tecnologias, mas eu tenho certeza que alguém está pensando isso para a gente, uma forma de entregar. Você imagina o seguinte, e aí eu vou pegar o exemplo que você deu, que eu acho fantástico, né? A gente estava conversando mais cedo sobre o trânsito em São Paulo. Você imagina o negócio do espaço aéreo, se conseguir regular melhor, o que não é fácil, é muito difícil, concordo. Mas se em vez de a gente tiver que andar a pé, tiverem drones que carregam pessoas, e aí vai precisar de drones grandes, né? Mas acabou esse negócio da faixa da ciclovia, acabou o negócio da faixa do ônibus, acabou tudo, porque vai andar em alturas, né? Você vai precisar de um casaquinho melhor, porque em cima é mais frio e tal, mas muda o jogo. Eu acho que a gente está muito longe de ter essa tecnologia, mas quem sabe daqui a 10 anos esse negócio não aparece. Eu vou deixar aberta a possibilidade aqui. Quem tá vendo a gente aqui, já deixa o comentário, conta aí pra gente o que vocês acham disso, mas é uma possibilidade. Agora é isso, assim, a gente vai avançar bastante. Aí eu acho que tudo isso tem uma liga aí, que é a internet das coisas, né? Fazer essas conexões vão deixar o ambiente físico mais preciso, né?
Você vai, como as coisas vão estar conectadas, eu vou saber onde está, por exemplo, determinado veículo com precisão em determinado local. Você começa a ter uma inteligência de informação que você não tinha antes, né? Então, eu acho que os viabilizadores, talvez, de umas soluções dessa aí já estão sendo construídas. Mas, como eu disse, assim, envolver o espaço físico é mais demorado. O próprio 5G, que é esse viabilizador, ele depende do dobro de antenas do que existe hoje para 4G. E para você instalar uma antena, a prefeitura tem que autorizar. Tem prefeitura que você não pode instalar uma antena perto de escola, perto de praça, perto de igreja, porque lá atrás, quando fizeram essas legislações, se pensava que essa ERB, Estação Rádio Base, ela provocava câncer nas pessoas. E a legislação está aí. E assim, a gente tem mais de 4 mil municípios. Então você imagina o tanto de restrição que tem só para você viabilizar um 5G, que é o viabilizador dessa internet das coisas. Então é complexo, ainda mais no Brasil, né? E você tocou num ponto muito bom, que assim, a legislação é muito difícil ela acompanhar as inovações. Né? Ela está sempre atrás. E a gente olha isso com várias coisas, né? Esse negócio. Eu vou dar um exemplo. Hoje você pega o avião só apresentando seu celular. Como é que a gente podia imaginar isso há 20 anos atrás? E ainda assim a gente tem uma série de coisas de legislação que atrapalham esse movimento. Isso vale para tudo, né? Até é engraçado porque, por exemplo, no Rio, São Paulo está muito mais evoluído que o Rio nesse negócio do estacionamento na rua. No Rio, você ainda tem a figura do flanelinha, né? Muito forte. Você não consegue, e eu fui para Miami recentemente, não existe isso. Você vai lá, tira uma foto do QR Code do lugar que você vai estacionar, estaciona com o seu celular, paga com o seu celular, e está todo mundo averiguando se você está parado ali, se está funcionando. No Brasil não dá para fazer isso ainda. Por quê? Porque a figura do flanelinha... Eu lembro uma legislação incrível, né, que tentaram tirar o frentista no Brasil, do posto de gasolina. E não deixaram. A legislação proibiu de tirar o frentista. E no mundo inteiro você vai lá e abastece seu carro. Mas aqui não pode, porque a figura do frentista, o sindicato brigou porque tinha que ter o frentista. Nada contra o frentista. Eu acho frentistas normalmente gente fina, vai lá, ajuda a gente. Mas é uma coisa assim, é um custo para o dono do posto, é um custo que a gasolina fica mais cara por causa disso. Então, a coisa da legislação que você tocou, eu acho que é fundamental o acompanhamento dela para a gente conseguir evoluir no mundo. Sem sombra de dúvidas. Meu caro, olha, eu quero muito agradecer a sua participação aí. Parabéns aí pela sua trajetória. Pode ter certeza que você pode contar com a gente para o que der e vier. E se você quiser dar um último recado aí, o microfone é teu. Eu que queria agradecer muito a você, Vitor. Foi um prazer participar com vocês aqui. Acho que o papo foi uma delícia, fluiu, o tempo passou, a gente nem viu. E todo mundo que precisar cozinhar, que quiser buscar receita, que quiser criar receita, quiser ganhar algum dinheiro com receita, é só entrar no Daily Hack, pode baixar o aplicativo, pode entrar na web, está à disposição. Acho que a gente tem um crescimento gigantesco pela frente. É isso aí, você que ficou até aqui nesse episódio, não deixa de assistir os outros se você não assistiu e também deixar o seu comentário aqui, porque ele é muito importante, ajuda a gente sempre a ir melhorando aqui os nossos episódios, tá bom? Até a próxima, valeu!